Olá pessoal, eu sou Emerson Roberto Oliveira, sou estomaterapeuta pela Universidade Federal de Minas, sou teleconsultor em feridas do Centro de Telesaúde do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Sou mestre em cicatrização e sou gerontólogo, trabalho também com os idosos e respondo também pelas teleconsultorias em assistência à pessoa idosa na área de enfermagem do nosso serviço de telesaúde aqui do HC. Bom, pessoal, hoje vamos falar para vocês um pouco sobre curativos e coberturas no tratamento de feridas. Existe uma gama muito grande no mercado, não se sabe mais nem quantificar, porque a cada dia surge um tratamento novo, uma cobertura nova, várias empresas no mercado. Agora, é importante que o profissional de saúde tenha conhecimento da base de cada tratamento para que a gente possa indicar corretamente, para que não existam as famosas iatrogenias no tratamento de lesões cutâneas. Bom, é muito comum no mercado, né, a divulgação do ácido graxo essencial, né? O ácido graxo essencial, ele vem numa apresentação de óleo, né, muito comum, muito divulgada, de fácil acesso em qualquer farmácia. Hoje em dia eu falo que a prescrição de tratamento de ácido graxo essencial virou algo banal, né? As pessoas olham uma feridinha, põe aquele óleozinho, que tal? Bom, isso é muito delicado, porque ele tem sim a sua indicação, mas ele tem também as suas contraindicações. A gente tem que ter muito cuidado ao indicar o tratamento, mesmo porque não existe uma receita única para o tratamento de feridas. Não existe um produto que trate todas as feridas. Isso é muito relativo. Cabe avaliação profissional, cabe uma avaliação criteriosa, cabe a necessidade de se ter um conhecimento diferenciado para indicar o tratamento. Bom, o ácido graxo essencial, ele é conhecido no mercado, tem várias marcas no mercado, composição básica, ácido linoleico, vitamina A, vitamina E, lecitina de soja, mas basicamente o que esse óleo ele faz no tratamento de feridas, né? Ele promove uma quimiotaxia, ou seja, uma atração, né, de leucócitos, né, para o meio, para o leito da ferida. Ele promove uma angiogênese, ou seja, estando um meio úmido e essa quimiotaxia, ele promove a formação de uma rede de vasos que ajuda na cicatrização. Por ser líquido, mantém o meio úmido, acelera a granulação, previne também escoriações, hidrata células, né? Indicado feridas abertas e também na prevenção e tratamento de úlceras por pressão. Uma troca no período máximo de 24 horas, ele não pode permanecer mais que 24 horas no tratamento de feridas, mas como eu disse para vocês anteriormente, a prevenção com o uso de óleo, ela não tem, apesar da literatura, né, trazer, a gente tem que pensar o seguinte, o que hidrata uma pele é um bom creme hidratante e não óleo, né? A úlcera por pressão, ela, além da pressão, ela tem como fator desencadeante o cisalhamento e a fricção. O cisalhamento é basicamente o escorregar do paciente no leito. Quando a cabeceira está elevada ou quando ele está numa cadeira, ele tende a escorregar. Isso é o cisalhamento, tá? A fricção é quando eu arrasto o meu paciente no leito. Nas áreas de proeminência óssea, nada impede que eu coloque uma cobertura de óleo para que eu possa lubrificar essa área para evitar, né, que esse cisalhamento seja tão agressivo quanto a pele e na fricção a mesma coisa. Só que, em geral, o pessoal tem uma tendência a usar óleos para prevenção, que não é uma boa indicação nesse sentido de hidratação. O que hidrata uma pele é um bom creme hidratante. Com relação ao tratamento de feridas, eu citei que ele acelera a granulação, então a gente tem que ter muito cuidado, porque na verdade esse acelerar a granulação, uma das características do ácido graxo essencial é a hipergranulação. Então muito cuidado ao indicar ácido graxo essencial, porque na maioria das vezes
ele promove uma granulação e promove até além da granulação, uma hipergranulação. E fica difícil epitelizar, porque em geral o tecido cresce além da borda da ferida. E aí eu vou precisar de um remodelamento que só pode ser feito por um cirurgião. Outro detalhe muito importante, pessoal, é que a prescrição de ácido graxo essencial, ela tem que estar relacionada ao fabricante ter registro na Anvisa como correlato no tratamento de feridas. Nem sempre os ácidos graxos essenciais que estão no mercado estão registrados na Anvisa para o tratamento de feridas. Muitos deles estão registrados na Anvisa para cuidados com a pele, tá? Prevenção, hidratação da pele. Então, muito cuidado, pois uma indicação de um produto que não tem registro na Anvisa pode haver complicações futuras para esse profissional que indicou. Então, alguns no mercado possuem um registro e é importante que o profissional faça essa verificação antes de uma prescrição para o tratamento de feridas com ácido graxo essencial. Bom, além dos ácidos graxos essenciais, nós temos também as placas de hidrocoloide. As placas de hidrocoloide foram muito utilizadas, ainda são muito utilizadas, apesar de que hoje elas estão cada vez mais em desuso, estão sendo substituídas por placas de silicone cada vez mais, tá? As placas de hidrocoloide, elas possuem uma camada de poliuretano externa, né? Ela tem uma camada interna de gelatina, com pectina, com CMC, que é a carboximetilcelulose sódica, que promovem o que, na verdade? Estimula também a angiogênese, acelera a granulação e faz a reparação tissular. Bom, hidrocoloides também servem para prevenção. Além de tratamento, né, é importante ficar claro que hidrocoloide não é indicado em feridas infectadas ou com suspeita de colonização. Isso não pode ser indicação quando eu tenho essa suspeita, ok? A prevenção com hidrocoloide, o uso de hidrocoloide nas proeminências ósseas para prevenir uma úlcera por pressão também é muito difundido. Agora, temos que ter muito cuidado porque alguns hidrocoloides são de camadas espessas, não permitem uma visualização da pele e com isso, ao colocar um hidrocoloide, erroneamente, os profissionais ou os familiares que cuidam podem achar que isso substitui cuidados básicos como a mudança de posição. E isso não é correto. Mesmo com o uso de um hidrocoloide, a gente não deve deixar de ter um colchão adequado, de fazer uma mudança de decúbito adequada dentro do padrão prescrito pelo profissional de saúde. Bom, feridas com autoexudação. Não tem indicação de hidrocoloide. Então, primeira coisa, bateu, olhou, examinou, ferida exudativa, não indica hidrocoloide. Por quê? O hidrocoloide, o próprio nome já diz, água, coloide, gelatina. Ele tem uma composição basicamente voltada para o meio úmido, que se eu coloco numa ferida exudativa, ele vai se soltar, ele não vai garantir e ainda vai aumentar mais a exudação e pode macerar e piorar a borda da ferida. Então, hidrocoloide indicado em feridas de baixa exudação ou média, sem infecção. Pode ser utilizado para prevenção? Pode, mas no mercado já existem alternativas mais baratas e com menos risco. Esse é o hidrocoloide, né? Para quem não conhece, uma placa de hidrocoloide, né? A superfície é camada de poliuretano, é a camada marrom que a gente visualiza, ok? O hidrocoloide, ele é indicado para feridas superficiais, né? Ele é recortável, não tem a necessidade de estar se utilizando uma tesoura estéreo, né, para recortar, ele é adesivo, coloca-se diretamente no leito da ferida, lembrando que eu tenho que respeitar a borda, o limite de borda da ferida. Ao recortar o hidrocoloide, eu tenho que deixar 1,5, 2 centímetros da borda da ferida para que ele possa ficar fixado. E não deixar mais que isso, porque às vezes o exudato que sai da ferida drena e vai para a pele boa. Então, se você visualizou
que ele já saiu do leito da ferida e já está na pele, é a hora de trocar. Se ele se soltou, é hora de trocar. Isso é fundamental, ok? Bom, uma outra cobertura também muito utilizada no mercado é o alginato de cálcio. O alginato de cálcio é uma fibra derivada de alga marinha, né? Tem na sua composição íons de cálcio, sódio, incorporados na própria fibra. O alginato é uma fibra. O alginato, na verdade, ele tem um mecanismo de ação muito interessante porque ele controla a exudação, ele absorve a exudação. Uma cobertura indicada para feridas de média a alta exudação. Então, durante muito tempo, foi líder de mercado para controle de exudação, ainda é muito utilizado, apesar de que hoje no mercado já temos coberturas superiores, porque a absorção desse exudato com alginato, ela acontece de forma vertical e horizontal, ou seja, o exudato que sai da ferida, ele vai de forma vertical e de forma horizontal. Só que isso é ruim, porque essa exudação horizontal, ela acaba indo para a pele ao redor da ferida. Então, com isso, por isso e outras questões, né, até mesmo tecnologias superiores, o alginato perdeu muito no mercado. Mas, como é uma cobertura muito conhecida, que tem a valorização dos profissionais que utilizam, ela ainda sobrevive no mercado e tem muita indicação. Bom, superior ao alginato de cálcio, hoje nós temos espumas, nós temos hidrofibras, dentre outras coberturas com matrizes de silicone, fibras de estruturas diferenciadas que já prometem uma eficácia melhor do que o alginato, mas mesmo assim esse poder de hemostasia que o alginato tem, de controlar sangramento, ele acaba ainda sendo uma excelente escolha, porque muitos profissionais sempre perguntam, bom, controla o exudato, mas o alginato controla o sangramento, então eu ainda preciso ter o alginato, né? No mercado já tem surgido coberturas que prometem hemostasia também, mas é importante discutirmos sobre essa cobertura porque realmente é uma cobertura extremamente difundida. Tem o seu propósito, tem bons resultados. Agora, um dos grandes problemas do alginato é, devido a essa absorção, as pessoas têm que estar em mente, o profissional tem que estar em mente que ao utilizar o alginato, ele tem que ser recortado do tamanho da ferida, ou seja, ele tem que preencher o leito da ferida. Infelizmente, as pessoas ainda não têm essa visão de que o alginato numa ferida plana, se ele for recortado maior, ele acaba prejudicando a pele perilesão. Então, alginato sempre recortado do tamanho da ferida. Ao preencher cavidade, nunca deixar alginato em contato com a pele ao redor da ferida. Bom, a troca, né? Quando trocar o curativo com alginato? Essa é uma boa pergunta, né? O alginato, gente, se eu tenho uma ferida infectada, essa troca ela tem que ser no máximo 24 horas. Apesar de que hoje no mercado já temos alginato que promete, que já tem prata associado, que é para feridas infectadas. Agora, o alginato por si só, se a ferida é infectada, ela não pode ficar mais de 24 horas, a cobertura não pode ficar mais de 24 horas. A cobertura secundária, que na maioria das vezes é a gazinha, sempre que necessário, gazinha molhada, gazinha úmida, vazou, troca imediatamente antes de vazar, melhor ainda, não espere vazar, né? Agora, se a ferida ela tem sangramento, no máximo 48 horas, devido ao meio de cultura, né? Nós sabemos que aquilo se torna um meio de cultura, em 48 horas não pode ser superior a isso. Feridas limpas, com exudato, né? A saturação, acompanha-se a saturação. Eu vou observar a estrutura dessa fibra, ela está íntegra, ela está ainda apreciável enquanto fibra, então eu a mantenho. Caso contrário, desmanchou, derretendo, eu tenho que trocar. Então, essa observação é fundamental. Nós temos na imagem uma foto de uma placa de alginato de cálcio, uma placa estéreo,
ok, pessoal? Sempre que manipule uma placa de alginato de cálcio, ela pode ser recortada, inclusive para preencher cavidades, né? Como mostra a próxima foto, uma ferida cavitária, né? Essa cavidade, ela tem a capacidade, o alginato ele tem a capacidade de preencher essa cavidade. É importante, gente, vocês entenderem que ele está preenchendo, o aspecto da foto é como se ele já estivesse em contato com o exudato. Ele já está começando a desmanchar. É uma placa que entrou em contato com o exudato e já começou a desmanchar, mas ela está em contato com todo o leito da ferida. É importante que o profissional tenha essa visão de que é uma placa maleável, de fácil manipulação, recortável com tesoura estéreo, que pode preencher a cavidade. Lembrando que uma das capacidades do alginato de cálcio é a promoção, além da granulação, de estimular a cicatrização, da produção de granulação, ele também faz o desbridamento autolítico, ok? Ele promove a retirada desse esfacelo, desse tecido necrótico quando está presente no leito da ferida. Bom, além do alginato de cálcio, da placa de hidrocoloide, nós temos também no mercado o carvão ativado. O carvão ativado, ele tem, né, um propósito, ele pode ser composto com prata ou não. Em geral, numa padronização, é interessante que o profissional de saúde responsável por esse serviço de padronização, ele faça a opção pelo carvão com prata, porque além dele ter a capacidade de controlar o odor de uma lesão, ele também tem a capacidade de controlar a infecção. Bom, em geral, o carvão com prata, o carvão ativado, ele tem o mecanismo de absorção de exudato e filtrar o odor. Ele possui uma ação bactericida, ou seja, ele elimina as bactérias do leito da ferida. Então, indicado para feridas exudativas com ou sem odor. Lembrando que se eu tenho uma ferida com odor, a indicação do alginato, do carvão ativado, é fundamental porque eu preciso filtrar esse odor. Agora, se a ferida não tem o odor, isso não impede que eu utilize também o carvão. A ferida vai ser tratada controlando o exudato, né, e promovendo aí a cicatrização e o desbridamento também quando necessário. Bom, a frequência de troca, sempre pensar que a secundária, a gazinha, ela deve ser trocada sempre que necessário. Eu não tenho que esperar uma gazinha encharcar. Eu tenho que observar se a gazinha está úmida. Esse excesso de umidade é prejudicial à pele perilesão. Bom, a primária, de 48 a 72 horas. Então, esta placa de carvão, ela pode ficar no leito de uma ferida até 3 dias, né? Vai depender de quê? Da capacidade de absorção. Dependendo do excesso de exudato, dependendo da aderência ou não dessa placa ao leito da ferida, em algumas condições você observa essa placa praticamente boiando no exudato. Então já saturou, é hora de trocar mais do que saturado, não tem como manter, né? Sem infecção, eu tenho uma troca aí que pode durar de 3 a 7 dias. Apesar de que é muito arriscado, né, gente? Uma ferida que possui odor é muito arriscado, eu não consigo deixar mais que 72 horas. Então o profissional de saúde tem que ter essa atenção. A figura em demonstração, ela mostra a ação, né, do carvão ativado. Eu tenho aí a compressa de carvão ativado com prata, né? Eu tenho a pele lesada, a ferida, e eu tenho aí a prata, né? A bactéria saindo do exudato e penetrando na placa de carvão ativado. E ali acontece o quê? A lise, né? O carvão fixa essa bactéria, faz a lise da membrana citoplasmática da bactéria, fazendo a eliminação da mesma, ok? Bom, a imagem demonstra a aplicação de uma placa de carvão ativado em uma lesão cavitária. É importante ficar claro que esse tipo de carvão, de placa de carvão que parece um sachê,
né? Ela não pode ser recortada, porque o carvão está dentro de camadas que foram confeccionadas, ou seja, uma tecnologia para que o carvão que está dentro não entre em contato com o leito da ferida. Então eu não posso recortar. No mercado, nós já temos uma espécie de carvão ativado recortável. Então esse o fornecedor deixa explícito na embalagem, carvão ativado recortado. Mas a estrutura da placa é diferente dessa placa em forma de sachê. Tá? Apesar da figura parecer que está recortado, não, ela está dentro da cavidade, preenchendo a cavidade, ok? Essa figura é o pós-tratamento. A figura anterior, o uso do carvão, e aqui a ferida já epitelizada com o uso de carvão com prata. Além dos demais curativos, nós temos o curativo com hidrogel, que é um curativo extremamente utilizado também pelos profissionais de saúde. Vem numa apresentação em tubo, como se fosse pomada, né? Existe também a apresentação em placa, mas muito pouco utilizado no mercado brasileiro. Vocês podem observar que a gente tem tentado utilizar, discutir os principais produtos de uma padronização básica do tratamento de feridas. Dentre esses, o hidrogel, né? Nós já falamos do alginato, já falamos do carvão, já falamos do hidrocolóide, e não poderíamos deixar de falar do alginato e de algumas pomadas também muito utilizadas aí na nossa área de abrangência, em geral pelos nossos consultores. O hidrogel ele tem uma composição de 77% de água, então é um produto bem tranquilo de ser utilizado, tanto que nós profissionais até brincamos que na dúvida coloque hidrogel, porque o hidrogel ele tem uma composição muito tranquila de carboximetil, de propileno glicol, que não vai agredir o tratamento, né? É claro que se a ferida é exudativa, já não tem indicação de hidrogel, né? Não é a primeira, não é uma indicação legal, né? Porque se a ferida já tem muito exudato, para que eu vou colocar mais água na ferida? Então a gente tem que ter essa maldade também. Agora, com relação ao mecanismo de ação, o hidrogel é muito utilizado para amolecimento de tecido necrosado, tipo tecido seco, né? A gente promove aí o meio úmido através do desbridamento autolítico, com a aplicação do hidrogel no leito da ferida. Mantém meio úmido pela sua composição extremamente superior aí, né, da água, facilita a reidratação celular e estimula a liberação de exudato. Então, uma ferida seca, uma ferida onde eu preciso manter o meio úmido, eu posso estar pensando como uma boa opção o hidrogel. Indicação: remover crostas, tecido desvitalizados em feridas abertas. Feridas infectadas, troca em 24 horas e feridas com tecido necrosado, troca 72 horas. Bom, é legal a gente estar atento com relação à indicação do hidrogel para as denominadas escaras, né? Erroneamente, é bom aproveitar a oportunidade para discutirmos a terminologia escara, muito utilizada como sinônimo de úlcera por pressão. Não é a realidade, né? Não é isso. Uma úlcera por pressão nem sempre está recoberta de escara. Escara é o tecido de necrose, seco, duro, aderido ao leito de uma ferida. Isso sim é escara, e não a úlcera por pressão, como as pessoas denominam, né? Então, a indicação de hidrogel para tratar escaras, que é essa necrose seca, endurecida, né, aderida ao leito de feridas, é uma excelente escolha. Como vocês podem ver, né, o hidrogel ele mantém o meio úmido, ele promove o desbridamento através de quê? Do meio autolítico, né? A gente tem aí a proposta de atrair, né, células de defesa, promover uma quimiotaxia, atrair as células de crescimento e promover a epitelização. Nós temos aí na imagem o hidrogel em uma gaze, né, como deveria ser antes de ser colocado no leito de uma ferida. Como dica, a gente sugere que a primeira gazinha que vai em contato com o hidrogel
que ela seja umidificada com solução fisiológica 0,9%. Por quê? Como o hidrogel ele é basicamente úmido, composto, em sua maior composição por água, se eu não umidifico, pode ser que a gazinha absorva o hidrogel e o mesmo não fique na quantidade suficiente no leito da ferida. É mais uma dica mesmo. Isso aí é a placa, né? Essa imagem é a placa de hidrogel, como eu disse para vocês, muito pouco utilizado no nosso mercado. Um outro curativo muito comum no mercado é o curativo com filme transparente. O curativo com filme transparente ele tem várias indicações, como prevenção, como tratamento, como curativo, por exemplo, em pós-cirúrgico, né, muito comum. A composição do curativo com filme transparente é um filme de poliuretano, né, transparente, semipermeável e aderente, né? Ou seja, ele adere de forma adesiva, semipermeável por quê? Até pelo mecanismo de ação é fácil de compreender. Ele é permeável à evaporação, ou seja, ele permite a transpiração do paciente, mas ele não permite a entrada de água, ele barra a entrada de água e a entrada de micro-organismos. Por isso, muito utilizado também no tratamento de feridas cirúrgicas, né? Na proteção de catéteres, como por exemplo, catéter para infusão de drogas em centro de terapias intensivas. Agora, como é um curativo que pode, né, e tem uma troca, uma frequência de troca de longa duração, é bom, a gente geralmente contraindica na pós-punção de catéteres, né, nas primeiras 24 horas, porque em geral causa sangramento. Se eu coloco curativo, eu acabo perdendo o curativo, porque aquele sangue acaba virando meio de cultura, né, e não pode ficar mais do que 48 horas. Indicação na proteção da pele, em coberturas de feridas operatórias e também na prevenção de úlcera por pressão. Como eu citei anteriormente o hidrocoloide, né, nessa mesma aula, o filme transparente é mais acessível, né, o preço mais acessível, é um curativo que você consegue observar melhor a pele, então tem uma excelente indicação, né, até no próprio último guideline de prevenção de úlceras por pressão, traz uma indicação, né, conceito diferenciado, um conceito muito positivo na prevenção de úlceras por pressão. A troca, perdendo a adesividade, né, caso ele perca a adesividade, caso ele se solte, caso ele deixe de ser transparente, então é para o acompanhamento do profissional. Também pode ser utilizado em casos de queimaduras de primeiro e segundo grau, mas a grande indicação é para prevenção de úlceras e para proteção de catéteres e também feridas operatórias, né? Aí a gente tem uma imagem que mostra, né, a aplicação do filme diretamente na derme, na epiderme, permitindo a evaporação, né, e permitindo aí a proteção, né, contra bactérias e outros micro-organismos. Bom, agora um momento assim interessante, porque a gente tem no nosso dia a dia, né, enquanto teleconsultor de serviço, uma discussão muito ampla do uso de pomadas no tratamento de feridas. E é muito comum, posso tirar por base que mais de 80% dos profissionais que solicitam a teleconsultoria utilizam pomadas, têm como padronização somente as pomadas, e vale a pena ressaltar que, infelizmente, o tratamento de feridas com pomada acaba sendo um tratamento de feridas de uma tecnologia muito inferior, né? Onde a gente já tem muita coisa melhor no mercado, onde a gente precisa realmente evoluir e discutir os protocolos dos municípios. Isso é algo muito plausível de ser feito, isso é algo muito tranquilo de ser feito. Basta os profissionais envolvidos, mais diretamente o médico, o enfermeiro, o farmacêutico, envolvido na padronização, rever protocolos e mostrar e comprovar para os municípios que, na maioria das vezes, o tratamento de feridas com pomadas, ele acaba sendo ineficaz, acaba sendo um tratamento de feridas muito longo e que acaba sendo até mais caro, né? Isso é importante ser discutido. Sulfadiazina de prata, extremamente comum, né? As pessoas, o que você está usando? Eu estou usando sulfa. Isso é muito comum nas teleconsultorias, né? Basicamente, a gente tem aí uma composição
1% hidrofílica, né, com prata, né? Esses íons, eles reagem o quê? Causando a precipitação de proteínas, age diretamente na membrana citoplasmática da bactéria e impede a proliferação, a reprodução da bactéria e mata também a bactéria, né? Indicação, prevenção, né, e colonização e tratamento de feridas de queimado. Gente, a sulfadiazina ainda é extremamente utilizada em queimados, principalmente queimados de grande extensão, né? Devido à possibilidade de manutenção da troca em 24 horas. A literatura traz uma troca de 12 horas, mas vocês imaginam que, por exemplo, em centros de queimados, como existe em Belo Horizonte, hospitais de referência, um paciente que tem 80%, 90% do corpo queimado, se você for trocar o curativo nas condições necessárias a cada 12 horas com sulfadiazina, é inviável, porque essa troca de curativo ela dura horas, né? E acaba sendo um trauma muito grande para o paciente. Então, com isso, os grandes centros já preconizam a troca em 24 horas da sulfadiazina de prata. Vale a pena ressaltar que no mercado existem novas tecnologias diferenciadas para o tratamento de feridas, que é preciso realmente o profissional conhecer, saber que existe, né? E não ficar usando somente a sulfadiazina. A sulfadiazina é indicada em outras feridas, em ferida de perna, em pé diabético. Gente, não é interessante. Sabe-se que esse tipo de antibiótico tópico não tem a eficácia que a gente precisa. Se o meu paciente está com uma infecção e ele precisa ser tratado, e essa infecção precisa realmente de uma intervenção com antibiótico, ou eu vou precisar de um antibiótico sistêmico, né, que em alguns casos é fundamental, ou um curativo que tem uma capacidade, uma tecnologia desenvolvida para isso. Infelizmente, sulfadiazina, neomicina não tem essa capacidade de rever ou de controlar a infecção em leito de ferida em geral, tá? Vale a pena rever. Em queimados, muito utilizado ainda, muito difundido, mas para outras feridas não é uma indicação legal. A gente citou aí coberturas com prata que fazem um diferencial muito melhor, né? Bom, além da sulfadiazina, nós temos também o creme de papaína. O creme de papaína, muito pouco utilizado em Minas. A gente tem o produto é muito difundido a nível de estado de São Paulo. O pessoal usa muito papaína. Só que o seguinte, existem já algumas considerações negativas com relação ao uso da papaína. Por exemplo, o FDA contraindica nos Estados Unidos, proíbe a utilização de todos os produtos à base de papaína, porque tem uma relação com complicações cardiológicas, com complicações de alergia ao látex do mamão papaya. Então, assim, é um produto pouco utilizado, mas que vale a pena discutir, porque muitas pessoas me perguntam nas teleconsultorias: eu estou usando papaína, eu usei papaína. Então, assim, é um produto que, na verdade, ele tem a proposta de desbridamento também, né? Porque ele tem enzimas proteolíticas aí retiradas do mamão papai que vão quebrar, né? Dissociar essas proteínas, provocando aí o desbridamento, retirando esse tecido morto. É um produto que tem uma resposta boa, mas infelizmente ele não é seletivo, ele acaba destruindo também tecido bom. Tá aí uma dica para ficar atento ao uso da papaína, porque ele provoca às vezes até sangramento, o paciente em geral queixa muita dor, né? É um produto que promete desbrida, mas acaba sendo agressivo. Eu acho que a palavra mais interessante para o uso da papaína é que às vezes ele se torna agressivo. Em geral, o creme de papaína ele é manipulado, né? Os serviços têm, né, as farmácias de manipulação de referência, onde manipulam 2, 5, 10, 20%. Quanto maior a concentração, maior a capacidade de desbridamento do mesmo, né? Respostas realmente boas, mas com esses poréns que eu acho que o profissional tem que estar ciente. E fica aí a dica com a questão de registro também, né, na Anvisa. Isso acaba complicando às vezes o lado do profissional.
Ele desbrida desse tecido desvitalizado, pode ser utilizado em feridas infectadas ou não, troca em 24 horas, né? Ou com saturação da secundária, ou seja, a cada 24 horas eu troco curativo como um todo, ou troco gazinhas se observar que a mesma está muito umidificada e que precisa ser trocada ou que está comprometendo a pele ao redor da ferida. Bom, muito comum, né, a colagenase, né? Todo mundo, eu tenho só colagenase, eu só tenho colagenase no tratamento do meu serviço. Bom, a colagenase, ela tem uma propriedade de promoção de desbridamento, né? Por ser uma enzima, promove um desbridamento enzimático, né? A colagenase Clostridium, ela é uma enzima proteolítica, promove esse desbridamento autolítico, degrada o colágeno inativo, né, da ferida, ou seja, aquele tecido desvitalizado, desbrida de forma não invasiva e a sua troca em 24 horas. Porém, é muito comum o pessoal também sentir dor com o uso de colagenase. Então, assim, pessoal, por isso que eu falo, temos que rever protocolo. Pomadas realmente não é o mais indicado no tratamento de feridas. É claro que cabe, né? A gente tem situações onde a gente tem respostas positivas, mas infelizmente, para o conforto do meu paciente, para que eu tenha uma resposta melhor, para que o tratamento de feridas seja confortável tanto para quem indica quanto para quem está sendo submetido. Então vale a pena nessa aula de tratamento e coberturas, chamar a atenção dos profissionais de saúde para revisão de protocolos, né? Os nossos conselhos regionais de enfermagem, de medicina, eles validam os protocolos, participam do processo dos protocolos, da criação dos protocolos, validação dos protocolos dos municípios. Vale a pena rever, né, a indicação dessas pomadas e a padronização exclusiva, como acontece na maioria dos municípios. Essas, então, são as referências utilizadas nas nossas aulas, né? Segue a referência para utilização e esclarecimento de dúvidas com relação ao tema exposto. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.